Quando falamos da história da Grécia Antiga, nós normalmente dividimos este período em 5 fases: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Neste vídeo eu vou tratar um pouco do período pré-homérico. O período pré-homérico, ele é o período de formação da civilização grega. É neste período que a formação das primeiras cidades-estados, que a língua grega começa a se formar, que a escrita grega, a cultura grega, enfim, começa a se formar nesse período. Este período compreende mais ou menos o ano 2000 e o ano 1200 a.C. É nesta fase que há o surgimento e o apogeu de duas importantes civilizações, que são os minoicos, ou os cretenses, e os micênicos ou aqueus. A civilização grega ela tem origem com os cretenses por volta do ano 2000 a.C. A ilha de Creta é uma ilha que localiza-se ao sul da região da Grécia e ali se desenvolveu uma civilização que se organizaram em várias cidades, onde construíram vários palácios. Entre estes palácios se destaca o Palácio de Knossos, que inclusive é um palácio que tem a ver com um mito muito importante daquele período, que é o do Labirinto do Minotauro. Os minoicos, pela sua localização geográfica no Mar Egeu, acabaram se tornando exímios navegadores. Por isso, a sua principal atividade comercial era o comércio marítimo na região. O fim desta civilização provavelmente está ligado a uma sequência de catástrofes naturais que aconteceram, erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos, além de a invasão da ilha de Creta pelos micênicos. Os micênicos eles se instalaram na região continental da Grécia por volta do ano 2000 a.C. e tiveram seu apogeu por volta do ano 1600 a.C. Os micênicos eram provenientes provavelmente da região da Ásia Central. Os micênicos acabaram conquistando também a ilha de Creta e dominaram boa parte das rotas marítimas no Mar Egeu e também do Mar Mediterrâneo. Provavelmente a história da Guerra de Troia aconteceu neste período. Por que provavelmente? Que ainda existe alguma especulação se a Guerra de Troia existiu ou não. Hoje em dia é mais aceito que ela tenha existido, até porque foram descobertas vestígios, sítios arqueológicos na região da Turquia, que provavelmente seriam a cidade de Troia. E alguns vestígios apontam para um conflito por volta do ano 1220 a.C., que foi quando aconteceu a Guerra de Troia. Os micênicos atravessaram seu período de decadência por volta do ano 1200 a.C., quando houve na região uma invasão dos dórios, um outro povo que acabou invadindo os territórios dominados pelos micênicos, o que causou uma evasão das cidades e, consequentemente, um processo de ruralização, o que caracterizou o período sequente da história da Grécia, que é o período homérico, que não veremos nesse vídeo, veremos num outro momento. O período pré-homérico ele é marcado, sobretudo, por dois mitos muito conhecidos da história da Grécia Antiga. Um é um mito, que é o do Labirinto do Minotauro, e o outro se especula se é ou não um mito, que é a Guerra de Troia. Embora hoje se aceite que a Guerra de Troia tenha existido, da maneira que ela é contada de forma mitológica, a gente sabe que não existiu. A lenda do Labirinto do Minotauro provavelmente tem relação com as descobertas das ruínas do Palácio de Knossos, em Creta. É importante a gente ter em mente que tanto a lenda do Labirinto do Minotauro quanto a Guerra de Troia são histórias que foram contadas nos períodos sequentes ao que possivelmente teriam acontecido. Sobre o Labirinto do Minotauro, o mito trata o seguinte: o rei Minos conseguiu a simpatia do deus Poseidon, que o presenteou com um grande touro, um touro branco. E depois de um tempo o rei Minos deveria sacrificar esse touro. Acontece que o rei Minos não quis sacrificar aquele animal, e ele resolveu sacrificar um outro touro no lugar, o que causou a ira de Poseidon.
O que Poseidon fez? Ele fez com que a esposa do rei Minos se apaixonasse pelo touro, e da relação da rainha com o touro nasceu o Minotauro, que era uma besta, metade homem, metade animal. Como o rei Minos não podia matar o Minotauro, porque era filho de sua esposa, o que o rei Minos resolveu fazer? Ele chamou Dédalo, que era um importante arquiteto daquela época, para construir um labirinto no qual o Minotauro seria preso lá dentro e ele nunca mais conseguisse sair. Para saciar a fome do Minotauro, como o rei Minos dominava a cidade de Atenas, o rei Minos obrigou com que o rei de Atenas mandasse todos os anos jovens para colocá-los no labirinto para poder o Minotauro devorar. O filho do rei de Atenas se revoltou com essa situação. O nome do rei era Egeu e o filho dele chamava-se Teseu. Resolveu ele mesmo ir no lugar desses jovens e matar de uma vez por todas o Minotauro. Quando ele chegou em Creta, a filha do rei Minos, Ariadne, se apaixonou por Teseu. Temendo perder o seu amado, que ele nunca mais conseguisse sair do labirinto, o que Ariadne fez? A princesa deu para Teseu um rolo de linha, e conforme o Teseu fosse entrando no labirinto, ele ia desenrolando esse fio. Muito bem, acontece que o Teseu encontrou o Minotauro, matou o Minotauro e, seguindo a linha, conseguiu sair do labirinto. Em seguida, Teseu foi embora de Creta, levando consigo Ariadne. Acontece que só a moça era apaixonada por Teseu, e Teseu usou o amor dela para poder ter vantagens e conseguir sair do labirinto. Na primeira oportunidade que ele teve, ele parou o navio e abandonou a moça numa ilha. O rei Minos ficou furioso com Dédalo, pois tinham conseguido fugir do seu labirinto e o rei Minos tinha contratado Dédalo para que ninguém conseguisse fugir do labirinto. O que o rei fez? O rei Minos resolveu prender no labirinto Dédalo e o seu filho. Dédalo teve uma ideia brilhante para fugir do labirinto. O labirinto ele não tinha teto, então o que ele fez? Ele colheu as penas das aves que sobrevoavam o labirinto e fez um par de asas para si e outro para o seu filho, Ícaro. Para colar as penas, ele usou mel das abelhas que haviam no labirinto. Dédalo orientou seu filho Ícaro para que ele não chegasse muito perto do sol, porque o sol poderia derreter a cera que grudavam as asas. Como Ícaro não obedeceu o pai, chegou muito próximo do sol, a cera derreteu, as asas se desmancharam e Ícaro caiu no mar para o desespero de seu pai. Vale lembrar que todo esse mito se passa na ilha de Creta. Já com relação aos micênicos, na Grécia continental, tem a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi uma guerra entre várias cidades micênicas, lideradas pelo rei Menelau, contra a cidade de Troia. O que é mito e o que seria fato nessa história? O mito diz o seguinte: houve um concurso de beleza entre as deusas do Olimpo. Para ser o juiz de quem escolheria a deusa mais bela, foi escolhido um príncipe de Troia, o príncipe Paris. Várias das deusas ofereceram várias recompensas para que Paris as escolhessem. Mas a recompensa que Afrodite ofereceu para Paris foi a que mais lhe chamou a atenção. Afrodite prometeu o seguinte para Paris: se ele a escolhesse como a deusa mais bonita, como a mais bela, ele poderia casar com a mulher mais linda da Terra. E assim ele fez. Ele escolheu Afrodite como a mais bela das deusas. A mulher mais linda da Terra era a rainha Helena, esposa do rei Menelau, o rei dos micênicos. Como o Paris tinha feito esse trato com Afrodite, ele se achou no direito de sequestrar a rainha Helena e levá-la consigo para Troia. Isso evidentemente causou a fúria do rei Menelau, o que fez com que o rei reunisse forças de todo o mundo grego para ir lá combater Troia. A guerra durou 10 anos e os gregos não conseguiam atravessar, não conseguiam superar as muralhas de Troia. Então, um dos generais gregos, chamados Ulisses ou Odisseu, ele teve uma ideia: construir um cavalo de madeira, deixá-lo como
presente para os troianos, porém dentro desse cavalo estariam alguns soldados gregos escondidos, e o exército grego estaria escondido, né, numa colina próximo dali. Os troianos iriam achar que os gregos tinham se rendido, iriam aceitaram aquele cavalo de madeira como um presente, colocariam um cavalo para dentro das muralhas, e foi isso que aconteceu. Os troianos realmente acharam que os gregos tinham se rendido, tinham desistido, acolheram aquele grande cavalo de madeira como um presente, recolheram aquele cavalo para dentro das muralhas, fizeram uma grande festa, se embriagaram. De noite, enquanto os troianos dormiam, os soldados gregos que estavam escondidos dentro do cavalo saíram, abriram os portões e todo o exército grego invadiu a cidade de Troia, a conquistando e recuperando a rainha Helena. Ulisses, ou Odisseu, ele ficou cheio de si e ele desafiou o deus Poseidon, que o lançou um castigo. Ele seria castigado a ficar 10 anos navegando pelos mares sem conseguir voltar para sua casa. Essa história é a Odisseia. Tanto a Guerra de Troia quanto a história da Odisseia, que é a volta do general Ulisses para casa, estão contidos nos poemas épicos de um grego chamado Homero, que dá nome ao próximo período da história da Grécia, que é o período homérico. O que é fato e o que é mito na Guerra de Troia? Provavelmente houve um conflito entre gregos e troianos, há vestígios arqueológicos que apontam para isso, porém provavelmente não houve nada de algum rapto da rainha Helena pelos troianos. Provavelmente a causa da guerra foi pelo controle de rotas comerciais daquela região ali do Mar Mediterrâneo, pois a cidade de Troia se localizava numa região onde eles detinham controle de diversas rotas marítimas comerciais que passavam por ali, e os micênicos tinham interesse naquela região justamente para poder ampliar a sua rede comercial. Muito bem, sobre o período pré-homérico era isso que eu gostaria de ter conversado com vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Tchau!